Olá, meus queridos alunos do segundo ano, galerinha do meu coração. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula remotas, né? Se Deus quiser, nós vamos voltar presencial novamente. E sejam bem-vindos à aula do dia 23 de junho de 2021. Ontem nós não tivemos aula porque a professora foi para um curso lá em Chupinguaia. Como ontem era a correção das atividades de matemática, então ficou para hoje, quarta-feira, tá? Quando a partir da próxima semana nós voltaremos às rotinas normais. Então vamos lá, nossa mensagem motivacional de hoje. 10 conselhos para a vida. Primeiro, acima de tudo e todos, coloque Deus. Primeiro de tudo. A nossa fé que seja a prioridade. Segundo, não compre brigas sem fundamento. Se vocês não entenderam por causa da briga, não compre briga de ninguém, tá? E se alguém vir por briga com vocês sem objetivo nenhum, deixa pra lá. Terceiro, não julgue os outros pelo que ouviu falar, né? Eu não gosto de fulano porque eu ouvi isso e aquilo dela. Então, não. Nem sempre é verdade. Quarta questão. Não revide ofensas, porque quanto mais você revidar, pior vai ficando. Quinta, ignore fofoca e disse-me disse. Alguém disse. Quem disse? Né? Sétima questão. Ame a sua família. Ame a sua família para depois amar a família de alguém. Primeiro a sua. Oitava. Tenha tempo para os que te amam. Porque hoje, os adolescentes, crianças, ficam muito lá. No celular. Não tem tempo para dar atenção ao pai, à mãe, ouvir uma conversa, ouvir uma história, conversar, né? Conversa, contar histórias do avô, avó. Não tem um tempo, não sei o quê. Aí vai pro joguinho. Tem tempo pro joguinho, né? Nona questão. Acredite mais em você, que você é capaz. Vocês são capazes de coisa que vocês nem imaginam, inteligência que nós temos. Nós somos capazes de coisas excelentes, da excelência, não coisas negativas, coisas positivas. Décima, e não abandone a sua fé. Acima de tudo, não abandone a sua fé. Aí volta lá para nosso primeiro conselho. Acima de tudo e de todos, coloque Deus, né? Aí embaixo tem uma mensagenzinha, vou aumentar aqui. Essa mensagem, esse texto, ele foi escrito por Cecília Esfalcin. Ela tem uns textos magníficos. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Mas com a cooperação de muitos conselhos, há grande êxito. Essa parte está em Provérbios 15, capítulo 15, versículo 22. Olha que maravilha, né? Então, são muitas coisas que nós devemos pensar sempre positivo, sempre positivo. E antes de ouvir conselho de qualquer pessoa, de acreditar em qualquer pessoa, primeiro acredite na sua família, no seu pai, na sua mãe, as pessoas que te amam de verdade, tá? As outras pessoas a gente conquista depois, a gente escuta depois, tá? Mais pra frente. Mas primeiro de tudo, vem Deus e a nossa família, tá bom? Então vamos lá para nossa correçãozinha da aula de hoje. Vamos lá. Então tá o quê? Nossa primeira correção
é da atividade da página 28, nossas correções de matemática. Então, vem aqui no dia 14, que foi numa segunda-feira, na segunda-feira da semana passada, tá, gente? Pinte os retângulos a seguir para representar as frações indicadas. Então, eu tenho 1/4. Então, vocês devem colorir uma das 4 partes, só uma, que está aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Por que só uma? Porque aqui de 1/4 tem só um na parte do numerador. O quarto é o denominador. A próxima, 2/8. Os alunos devem colorir 2 quadradinhos de 8 partes. Então, tá aqui, ó, 2/8. A letra C, 3/12. Então, vocês devem colorir 3 quadradinhos de 12 partes. Essas frações representam partes iguais ou diferentes do mesmo inteiro? Partes iguais. Mostra aos alunos que para estabelecer a equivalência, os inteiros correspondentes devem ser iguais. Essas frações são equivalentes, ou seja, representam o mesmo número. Ser equivalente significa ter o mesmo valor ou representar a mesma quantidade. Então, essa parte aqui de frações equivalentes, essas aqui, a professora já explicou bem na aula da semana passada. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a professora ou vocês podem estar revendo a atividade da semana passada. Mas a professora fez as continhas, mostrou para vocês o que era fração equivalente, né? E frações irredutível, né? Frações equivalentes e frações irredutíveis, tá bom? E simplificação de fração. A gente estudou muito isso na semana passada. Mas se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo que eu dou mais um reforço, que vocês vão precisar muito. Escreva as frações representadas nas figuras a seguir. Aqui eu tenho um quadradinho pintado. São 4 partes e tem um pintado. Então, vai ficar 1/4. Aqui eu tenho 8 partes e 2 quadradinhos pintados. Então, vai ficar 2/8. Essas frações são equivalentes? Sim. Por quê? Pois representam a mesma parte inteira. Por exemplo, se eu pegar, aqui eu tenho 1/4, ó, aqui eu tenho 1/4 e aqui eu tenho 2/8. Se você pegar 2/8 e vou dividir por 2, vai ficar 1/4. 2 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2 é 4. Então, ele voltou a ser isso aqui. Porque a fração 1/4, ela se torna uma fração irredutível. Por isso que essas frações que ele pergunta aqui, elas são equivalentes. Essa parte aqui eu pedi na aula passada, mostrei lá no material de apoio que vocês têm que colocar. Lá no material de apoio, esse quadrado de cima, que é a parte inteira, ele está, deixa eu ver aqui qual é a cor que ele usa aqui, alaranjado. Então, eu vou vir aqui, ó, vou procurar o alaranjado. Eu vou só pintar aqui para vocês saberem
Ó, lá vai estar assim, ó, laranjado. Tá? A 1/4 é verde. Opa, desculpa aqui que eu tirei a coisa. É verde, não esse verde. Não vai ser esse verde, mas vou ter que usar esse verde. É verde, ó. Verde e verde. Então, vocês vão recortar, que é essa parte aqui, ó. Vocês vão recortar e vão colar nesse quadrado aqui, ó. Do jeitinho que ele está aqui. Ó, o inteiro. Aí vem aqui, ó, um meio, é duas partes, ó. Você recorta ele separadinho e cola aqui no espaço do livro. Na mesma sequência que ele tá lá, você vai colar aqui no livro. Observando essa representação e fazendo as contas necessárias em seu caderno, escreva as frações equivalentes a 1/2 com o denominador igual a 8. Se o denominador é igual a 8, vamos fazer aqui. Mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui. Então, ele quer que fazer 1/2 e o denominador vai ser igual a 8. Se o denominador é igual a 8, aí eu vou pensar assim. Qual é o número que multiplicando por 2 vai dar 8? Ou você pode fazer assim. 8 dividido por 2, que é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 menos 8 é 0. Né? Então, aqui ele multiplicou por 4. Se eu sei que o 2 foi multiplicado por 4, e o denominador e o numerador, ele tem que ser multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Então, também eu vou multiplicar o 1 por 4. 1 vezes 4 é 4. Então, a resposta aqui é 4/8. A próxima. Deixa eu ir apagando aqui. A próxima é assim, 3/4, com o denominador igual